O que aconteceria se um comboio tivesse de atravessar um deserto sem fim, subir montanhas onde quase falta o ar, avançar sobre o oceano ou passar a poucos centímetros das casas? Em alguns lugares do mundo, as linhas férreas não ligam apenas cidades, desafiam a lógica, a geografia e o medo humano. Nesta viagem, seguimos por percursos onde cada curva parece impossível, cada ponte exige precisão e cada trajeto guarda uma história diferente. De comboios suspensos, sobre abismos a linhas marcadas pela memória, estas são viagens em que o mundo se observa a partir dos carris. Comboio das Nuvens, Argentina. No noroeste da Argentina, o Comboio das Nuvens sobe lentamente por algumas das paisagens mais extremas da Cordilheira dos Andes. A rota parte da província de Salta e atravessa vales áridos, montanhas avermelhadas e vastas planícies de altitude, onde o ar se torna cada vez mais seco e frio. À medida que a composição ganha altura, o cenário muda por completo. As árvores desaparecem, as estradas tornam-se raras, e o horizonte fica dominado por formações rochosas e céus imensos, típicos do altiplano andino. O nome não surgiu por acaso. Em vários troços, o comboio parece mesmo avançar entre as nuvens. A obra mais famosa da linha é o viaduto La Polvoria, uma enorme estrutura metálica situada a mais de 4.200 metros acima do nível do mar. Visto de longe, o viaduto parece suspenso no vazio, enquanto o comboio o atravessa devagar sobre uma paisagem quase desértica. No entanto, por trás desta experiência turística, existe uma das maiores obras de infraestrutura ferroviária realizadas na América do Sul durante o século XX. Para vencer as encostas extremas dos Andes, os engenheiros construíram túneis curvas em espiral e vários zigue-zagues ferroviários. Hoje, além de ser uma rota turística emblemática, este percurso ajuda a compreender a enorme dificuldade de ligar regiões montanhosas isoladas por caminho de ferro em grande altitude. Caminho de ferro costeiro de Dawlish, Reino Unido. Na costa de Devon, o caminho de ferro costeiro de Dawlish segue quase colado ao mar, protegido por um muro que separa a linha férrea do Canal da Mancha. Em dias calmos, o percurso parece uma bela rota panorâmica, com casas junto à praia, falésias avermelhadas e comboios a avançar diante da água. Mas quando o mau tempo chega, tudo muda.
As ondas batem no muro com tanta força que a água salta por cima dos carris e envolve as carruagens durante alguns segundos. É uma das imagens ferroviárias mais dramáticas do Reino Unido. Este troço faz parte de uma ligação essencial para o sudoeste de Inglaterra. Por isso, a sua conservação não é apenas uma questão turística, mas também uma necessidade para a região. Ao longo dos anos, engenheiros e autoridades reforçaram muros, drenagens e defesas costeiras para proteger uma linha exposta a tempestades cada vez mais fortes. Ao mesmo tempo, Dawlish tornou-se um exemplo claro dos desafios que muitas redes ferroviárias costeiras enfrentam perante o clima e a erosão do mar. Aqui a paisagem é bonita, sem dúvida, mas também impõe respeito. Cada comboio que passa, junto à água, lembra que a mobilidade moderna depende de uma luta constante contra a força do litoral. Caminho de ferro suspenso de Wuppertal, Alemanha. Na cidade alemã de Wuppertal, os comboios não circulam sobre carris assentes no chão, mas suspensos no ar sobre o rio Wupper e as ruas do centro urbano. Este sistema, inaugurado em 1901, é um dos meios de transporte elétrico elevado mais antigos ainda, em funcionamento, e continua a ser uma das imagens urbanas mais invulgares da Europa. Vistos de baixo, os vagões parecem pendurados numa estrutura metálica industrial que atravessa a cidade como uma grande espinha dorsal de aço. Mesmo depois de mais de um século, o seu desenho continua a parecer futurista. A construção deste sistema respondeu a um problema muito concreto, a falta de espaço no Vale Estreito, onde Wuppertal cresceu durante a industrialização alemã. Em vez de ocupar ainda mais terreno numa cidade já cheia de fábricas, casas e estradas, decidiu-se elevar por completo a infraestrutura ferroviária sobre o rio. Além de resolver uma questão de mobilidade urbana, o projeto acabou por se tornar um símbolo histórico da engenharia industrial alemã. Viajar aqui oferece uma experiência diferente da de um metro convencional. Enquanto o comboio avança suspenso sobre a água e as ruas, o passageiro observa antigos bairros operários, pontes metálicas e edifícios históricos que recordam o grande desenvolvimento industrial da Alemanha no início do século XX. White Pass e Yukon Road, Estados Unidos e Canadá.
Entre o Alasca e o território canadiano do Yukon, o White Pass e Yukon Road atravessa algumas das paisagens mais duras e impressionantes do extremo norte da América. A linha ferroviária foi construída durante a febre do ouro do Klondike, no final do século XIX, quando milhares de garimpeiros tentavam chegar às regiões mineiras, cruzando montanhas cobertas de neve, glaciares e desfiladeiros extremamente perigosos. Hoje, embora grande parte daquela corrida já pertença ao passado, o percurso ainda conserva uma atmosfera muito ligada à aventura e à história do norte-americano. O comboio avança devagar por pontes estreitas, túneis escavados na rocha e curvas suspensas sobre ravinas que descem centenas de metros até rios glaciares. No inverno, a neve transforma por completo a paisagem e muitos troços ficam rodeados por paredes brancas e florestas geladas. Além disso, a via estreita aumenta a sensação de fragilidade perante um território natural imenso e hostil. Ao contrário de outras rotas ferroviárias mais urbanas ou modernas aqui, o verdadeiro protagonista continua a ser a natureza selvagem. Grande parte do encanto do White Pass está precisamente nisso, na sensação de atravessar uma fronteira histórica, onde durante décadas a natureza impôs as suas próprias regras. Estação de Liziba, China. Na enorme cidade de Chongqing, onde os edifícios se erguem sobre montanhas urbanas atravessadas por autoestradas elevadas e pontes sem fim, existe uma estação de metro que parece saída de um filme de ficção científica. A estação de Liziba tornou-se famosa porque os comboios passam literalmente pelo interior de um edifício residencial de 19 andares. Vistos de certos ângulos, os veículos parecem desaparecer dentro de uma torre de apartamentos antes de voltarem a sair do outro lado. Mas por trás desta imagem tão conhecida, há uma solução real de planeamento urbano criada para responder a um dos territórios urbanos mais complexos da China. Chongqing cresceu entre colinas íngremes e grandes rios, o que torna a construção de transportes tradicionais muito mais difícil do que noutras megacidades asiáticas. Em vez de demolirem toda a zona, os engenheiros integraram a linha ferroviária diretamente na estrutura do edifício, usando sistemas especiais de isolamento acústico e de vibração. O mais curioso é que para os moradores locais, esta cena já faz parte da rotina. Enquanto os turistas observam surpreendidos a partir da rua, os vizinhos simplesmente apanham o elevador para voltar a casa, junto a uma das redes de transporte urbano mais singulares do mundo.
Além disso, este lugar mostra bem como a arquitetura chinesa contemporânea combina densidade urbana, mobilidade em massa e engenharia de grande complexidade. Gelmerbahn, Suíça. Nos Alpes suíços, a Gelmerbahn sobe por uma encosta tão íngreme que, vista de certos ângulos, parece uma montanha russa, suspensa sobre o vazio. Este funicular foi construído originalmente para transportar materiais até uma barragem hidroelétrica no Oberland Bernês, embora com o tempo se tenha transformado numa das experiências ferroviárias mais intensas da Europa. A inclinação ultrapassa os 100%, um valor que mesmo na Suíça, país conhecido pela sua engenharia alpina, continua a impressionar. Desde o primeiro momento, a sensação é invulgar. Os passageiros ficam totalmente expostos ao vale, enquanto a carruagem sobe lentamente por carris quase verticais. À medida que se ganha altitude, a paisagem vai mudando sem parar. Surgem florestas úmidas, cascatas alimentadas pelo degelo e enormes paredes de rocha cobertas de neve durante boa parte do ano. Além disso, a ausência de cobertura em muitos troços aumenta ainda mais a sensação de profundidade e de velocidade. No entanto, por trás da experiência turística, existe uma história ligada ao desenvolvimento energético da Suíça e à capacidade técnica do país para construir infraestruturas em ambientes de montanha muito difíceis. Hoje, milhares de viajantes chegam até aqui à procura de uma combinação muito particular: turismo de aventura, paisagens alpinas e uma das rotas ferroviárias mais vertiginosas do continente europeu. Comboio da Mauritânia, Mauritânia. No meio do deserto do Saara, um dos comboios mais longos do planeta atravessa a Mauritânia, transportando ferro das minas de Zouerat até a costa atlântica. Alguns comboios ultrapassam os 2,5 km de comprimento e avançam devagar entre dunas tempestades de areia e temperaturas que no verão podem aproximar-se dos 50 graus Celsius. Embora a sua função principal seja industrial e logística, este comboio também se tornou um meio de transporte improvisado para centenas de pessoas que viajam sobre as carruagens carregadas de minério expostas ao vento do deserto durante percursos que duram muitas horas. A experiência é extremamente dura. O pó do ferro cobre a roupa, a pele e o rosto, enquanto a paisagem se mantém quase vazia ao longo de quilômetros intermináveis.
Ainda assim, esta linha férrea é essencial para a economia mauritana e representa um dos corredores mineiros mais importantes do norte de África. Em muitas zonas isoladas do Saara, o comboio funciona mesmo como uma ligação vital entre comunidades dispersas e regiões onde quase não existe infraestrutura moderna. Ver esta composição a cruzar o deserto provoca uma sensação difícil de comparar com qualquer outra rota ferroviária do mundo. Aqui não há estações elegantes nem turismo de luxo, apenas aço-areia e uma das geografias mais duras do planeta. Caminho de ferro do Himalaia, de Darjeeling, Índia. Nas colinas do nordeste da Índia, o caminho de ferro do Himalaia, de Darjeeling, sobe devagar entre plantações de chá, aldeias de montanha e curvas tão apertadas que o comboio parece avançar dentro da vida de todos os dias. Conhecido popularmente como o comboio de brinquedo, este caminho de ferro de via estreita foi construído durante o período colonial para ligar as terras baixas à estância de montanha de Darjeeling. A sua escala é pequena, mas o seu valor histórico é enorme. Faz parte do patrimônio ferroviário mais importante da Índia e mostra como a engenharia se adaptou a um terreno úmido, inclinado e cheio de desníveis. Ao contrário de outras rotas mais isoladas aqui, o comboio convive diretamente com estradas, lojas, casas e peões. Em vários troços, os carris atravessam ruas estreitas, onde a vida local continua ao seu ritmo, enquanto a locomotiva avança lentamente entre curvas a pitos e vapor. A paisagem acrescenta ainda uma dimensão cultural muito própria. As plantações de chá, a arquitetura de montanha e a presença do Himalaia ao fundo criam uma atmosfera difícil de encontrar noutro lugar. Este percurso não fala apenas de transporte, mas também de memória, turismo cultural e ligação entre comunidades que cresceram à volta de uma linha férrea única. Rua do Comboio de Hanoi, Vietnã. Num pequeno bairro do centro antigo de Hanoi, a vida cotidiana acontece literalmente a poucos centímetros de uma linha ferroviária ativa. Dos dois lados dos carris, surgem cafés minúsculos, casas estreitas, varandas cheias de plantas e mesas colocadas tão perto do comboio que, quando chega a hora, os visitantes têm de se encostar às paredes para o deixar passar. O mais curioso é que este lugar não foi criado como atração turística. Primeiro veio a linha férrea e, com o passar do tempo, a cidade cresceu à sua volta, até formar um dos espaços urbanos mais invulgares do Sudeste Asiático. Poucos minutos antes da chegada do comboio, o ambiente muda por completo.
Os comerciantes recolhem rapidamente cadeiras, bebidas e letreiros, enquanto os moradores olham para o relógio com toda a naturalidade. Depois a composição atravessa a rua, com um ruído metálico que faz vibrar portas, janelas e fachadas antigas. Mal desaparece ao fundo da linha, a rotina regressa, de imediato. Café vietnamita, conversas turistas a tirar fotografias e motas a passar entre as mesas. Para além do impacto visual, este lugar mostra como muitas cidades asiáticas tiveram de se adaptar durante décadas a espaços urbanos extremamente densos, onde a infraestrutura ferroviária e a vida diária quase dividem o mesmo metro quadrado. Ponte de Pamban, Índia. Ao largo da costa do estado de Tamil Nadu, a ponte ferroviária de Pamban liga a ilha de Rameswaram ao território continental da Índia, atravessando águas abertas do Oceano Índico. Ao contrário de muitas pontes modernas construídas a grande altura, esta estrutura metálica segue muito perto do nível do mar, criando a sensação de que o comboio quase flutua sobre a água. Quando o vento aumenta e as ondas batem nos pilares durante a época das tempestades, a travessia ganha um aspecto muito mais dramático. Das janelas, o oceano surge tão perto que, por momentos, parece quase ao alcance da mão. A ponte original foi inaugurada no início do século XX e durante décadas representou uma ligação estratégica fundamental para o transporte e o comércio no sul da Índia. Além disso, o sistema incluía um troço móvel, capaz de se abrir para permitir a passagem de embarcações, uma solução avançada para a sua época dentro da engenharia ferroviária indiana. No entanto, este lugar não se destaca apenas pela infraestrutura. A combinação entre mar aberto, clima tropical e comboios a avançar lentamente sobre a água cria uma atmosfera muito diferente da de outras rotas ferroviárias do mundo. Teria coragem de atravessar esta ponte enquanto as ondas batem diretamente contra a linha. Caminho de Ferro da Morte, Tailândia e Mianmar. O Caminho de Ferro da Morte não pode ser contado como apenas mais uma rota panorâmica. Esta linha, construída durante a Segunda Guerra Mundial entre a Tailândia e Mianmar, pertence a uma das páginas mais duras da história ferroviária do século XX.
Foi erguida em condições extremas por prisioneiros de guerra e trabalhadores asiáticos forçados, e por isso cada troço pede um olhar calmo, respeitoso e rigoroso. Embora hoje algumas partes recebam visitantes, o verdadeiro peso deste lugar não está na paisagem, mas na memória que ainda conserva. No troço de Tam Krasae, o comboio avança devagar sobre estruturas de madeira encostadas à parede de rocha, enquanto o rio corre lá embaixo e a vegetação tropical cobre as encostas. A cena tem uma grande força visual, mas nunca deve ser tratada como um simples espetáculo. Aqui a beleza da paisagem convive com uma história profunda, marcada pelo esforço humano, pela engenharia forçada e pela memória coletiva. Para uma narração documental, esta rota funciona melhor com um tom pausado. Não como uma aventura, mas como uma viagem por um lugar onde os carris também falam de recordação. Cumbres and Toltec Scenic Railroad, Estados Unidos. Entre o Colorado e o Novo México, o Cumbres and Toltec Scenic Railroad conserva o espírito de uma época em que o comboio era uma das grandes portas de entrada para o oeste dos Estados Unidos. As suas locomotivas, a vapor, avançam por montanhas, bosques, pradarias abertas e desfiladeiros profundos, seguindo uma via estreita, construída originalmente para transportar minerais, mercadorias e comunidades isoladas. Aqui a viagem não parece moderna nem rápida. Sente-se no apito no bater lento das rodas e no fumo que fica suspenso sobre a paisagem. Um dos momentos mais intensos surge perto do desfiladeiro de Toltec, onde a linha se agarra a curvas elevadas e margens estreitas sobre um terreno abrupto. Mais do que uma simples atração turística, esta rota funciona como patrimônio industrial vivo. Cada ponte, cada estação e cada locomotiva recordam a engenharia ferroviária do século XIX e a história das povoações que cresceram à volta destes carris. Para o espectador, o Cumbres and Toltec oferece uma combinação muito forte: paisagem de fronteira, memória mineira e a sensação de viajar dentro de outro tempo. Caminho de Ferro Transiberiano, Rússia. O Caminho de Ferro Transiberiano é uma das rotas mais longas e simbólicas do planeta.
liga Moscovo a Vladivostok através de milhares de quilômetros de florestas, rios, cidades industriais, planícies geladas e regiões remotas da Sibéria. Mais do que um meio de transporte, esta linha ajudou a ligar um território imenso e a aproximar a Rússia europeia do Extremo Oriente. A sua grandeza não está apenas na distância, mas na forma como transforma o mapa numa experiência real lenta e quase interminável. Durante dias, a paisagem muda com uma paciência que só uma longa viagem de comboio consegue oferecer. Surgem estações solitárias, aldeias cobertas de neve, florestas de taiga que parecem não acabar, e em alguns troços, a presença majestosa do lago Baikal. O Transiberiano continua a ser importante para o turismo, mas também para a logística, a economia e a identidade histórica da Rússia. Dentro de uma narração documental, esta rota traz uma sensação de escala monumental. O comboio não atravessa apenas um país, atravessa uma ideia de imensidão. Caminho de Ferro da Reunificação, Vietname. O Caminho de Ferro da Reunificação percorre o Vietnã de norte a sul, ligando Hanoi à cidade de Ho Chi Minh, ao longo de uma das linhas mais importantes do país. O seu valor não está apenas nos quilômetros que atravessa, mas também naquilo que representa para a memória vietnamita. Depois de anos de divisão, esta rota voltou a unir cidades, famílias, regiões e economias. Por isso, cada troço tem uma carga simbólica especial. Não é apenas um comboio que avança, é uma linha que ajuda a compreender a história moderna do Vietnã. Uma das suas paisagens mais belas surge perto do passo de Hai Van, onde a linha desliza entre montanhas verdes e vistas abertas para o Mar da China Meridional. Pela janela, o viajante observa falésias, baías, aldeias costeiras e curvas que avançam devagar entre a rocha e a água. Como encerramento documental, esta rota funciona muito bem, porque reúne paisagem, identidade e emoção histórica. Não termina apenas com uma imagem bonita, mas com uma ideia clara. Por vezes, uma linha férrea também pode ajudar a reconstruir um país. Comboio de Bambu, Camboja.
Em Battambang, no noroeste do Camboja, o comboio de bambu surgiu como uma solução simples para circular por antigas linhas ferroviárias danificadas pelo tempo. Não é um comboio convencional, mas sim uma plataforma leve de bambu colocada sobre rodas metálicas e movida por um pequeno motor. É precisamente isso que o torna tão curioso. Uma infraestrutura mínima quase artesanal acabou por se transformar num dos meios de transporte mais reconhecíveis do país. Durante anos, serviu para levar pessoas, mercadorias e produtos agrícolas entre comunidades rurais onde havia poucas alternativas. O momento mais marcante acontece quando duas plataformas se encontram na mesma linha. Como existe apenas um carril, uma delas tem de ser desmontada rapidamente, afastada para o lado e montada de novo depois de a outra passar. Esse gesto resume muito bem o espírito prático deste sistema: pouco luxo, muita adaptação e uma ligação direta à vida local. Hoje, o comboio de bambu também atrai viajantes interessados no turismo cultural, mas o seu valor vai além da curiosidade visual. Mostra como uma comunidade pode transformar uma via abandonada numa ferramenta útil, flexível e profundamente ligada ao território. Viaduto de Landwasser, Suíça. No cantão suíço dos Grisões, o viaduto de Landwasser surge de repente entre montanhas, bosques e paredes de rocha. A imagem é inesquecível. O comboio sai diretamente de um túnel e entra numa ponte de pedra em curva elevada, cerca de 65 metros sobre o vale. Esta obra faz parte do Caminho de Ferro Rético, uma das rotas ferroviárias alpinas mais admiradas da Europa, pela sua precisão técnica e pela forma como se integra na paisagem. Aqui a infraestrutura não tenta dominar a montanha, mas adaptar-se a ela com uma elegância muito própria da engenharia suíça. Construído no início do século XX, o viaduto combina funcionalidade, patrimônio industrial e turismo ferroviário de grande valor. Os seus arcos de pedra sustentam a passagem regular dos comboios, numa zona onde o terreno obriga a resolver cada curva com enorme cuidado. Além disso, o ambiente natural reforça a força visual do lugar: rios frios, encostas cobertas de abetos e túneis que surgem precisamente onde a montanha parece fechar-se. Para muitos viajantes, este troço resume a essência de uma viagem de comboio pelos Alpes: precisão, silêncio, altitude.
e a sensação constante de entrar numa paisagem que parece uma postal real. Que rota alpina gostaria de percorrer um dia? Nariz do Diabo, Equador. Nas montanhas andinas do sul do Equador, o comboio Nariz do Diabo avança lentamente entre paredes de rocha quase verticais que descem centenas de metros até ao vale do rio Xanxan. Visto do alto, o traçado parece impossível, um conjunto de curvas extremamente apertadas, abertas numa encosta abrupta, onde quase não havia espaço para assentar os carris. Durante décadas, esta rota foi considerada uma das obras de engenharia ferroviária mais complexas da América do Sul, não só pela inclinação do terreno, mas também pela dificuldade logística de construir infraestrutura de montanha numa região isolada dos Andes equatorianos. O momento mais surpreendente surge quando o comboio começa a fazer manobras em zigue-zague para perder altitude. Em vez de descer diretamente à composição, avança e recua várias vezes por diferentes troços da linha, uma solução técnica criada para vencer encostas extremas sem recorrer a túneis gigantescos. Enquanto as nuvens passam sobre as montanhas e o som metálico ecoa entre os desfiladeiros, percebe-se facilmente por que razão esta linha se tornou um símbolo histórico do transporte andino e do turismo ferroviário no Equador. Além disso, o percurso permite observar pequenos povoados serranos e antigos caminhos comerciais, que durante muito tempo dependeram desta ligação ferroviária. Caminho de ferro Qinghai-Tibete, China. A mais de 4.000 metros acima do nível do mar, o caminho de ferro Qinghai-Tibete atravessa uma das regiões mais extremas e isoladas da Ásia. A linha liga a província chinesa de Qinghai ao planalto tibetano e cruza enormes extensões de solo gelado, lagos de altitude e planícies, onde a paisagem parece não ter fim. Aqui o ar é muito mais rarefeito do que ao nível do mar, e é precisamente por isso que muitas carruagens contam com sistemas de pressurização semelhantes aos de um avião comercial. Até as janelas transmitem uma sensação diferente lá fora. Quase não há árvores, cidades ou estradas, apenas vento, montanhas e um horizonte imenso. A construção desta infraestrutura ferroviária exigiu soluções técnicas pouco comuns.
Grande parte da linha foi erguida sobre estruturas especiais para evitar que o calor do comboio derretesse o permafrost, o solo permanentemente gelado da região. Além disso, foram instalados corredores ecológicos para permitir a passagem de animais, como o antílope tibetano. No entanto, para lá da engenharia, o que mais impressiona é a escala do ambiente. Durante horas, o comboio parece avançar por um território remoto, onde a geografia domina por completo a presença humana. Teria coragem de passar vários dias a viajar por uma das rotas ferroviárias mais altas do planeta? Argo Parahyangan, Indonésia. Entre Jakarta e Bandung, o Argo Parahyangan percorre uma das rotas ferroviárias mais panorâmicas da Indonésia. À medida que o comboio deixa para trás a densidade urbana da capital, a paisagem dá lugar a montanhas verdes, vales úmidos e plantações que cobrem as encostas de Java Ocidental. O troço mais marcante surge ao atravessar pontes ferroviárias elevadas, como a de Sikurutug, onde os carris parecem avançar sobre uma estrutura metálica estreita, suspensa acima do vale. Pela janela sente-se a passagem de uma grande metrópole para um território tropical muito mais aberto em poucas horas. Esta rota tem um valor especial porque liga dois centros econômicos e culturais muito importantes da Indonésia. Não é apenas uma viagem bonita, faz parte da conectividade regional de Java, uma das ilhas mais povoadas do planeta. Além disso, o contraste entre infraestrutura ferroviária, montanhas vulcânicas e vida rural ajuda a compreender melhor a complexidade dos transportes num país formado por milhares de ilhas. Para o viajante, o Argo Parahyangan oferece uma combinação atraente de conforto, paisagem e observação cultural. É uma daquelas rotas em que o comboio não leva apenas de uma cidade a outra, mas também mostra como a Indonésia respira entre urbanização, agricultura e relevo tropical. Caminho de Ferro Central Andino, Peru. No coração dos Andes peruanos, o Caminho de Ferro Central Andino sobe desde a costa até algumas das zonas ferroviárias mais altas da América do Sul. A rota atravessa desfiladeiros profundos, túneis estreitos e encostas onde cada metro de linha parece conquistado a montanha.
Durante muito tempo, esta ligação foi uma peça essencial para unir Lima às regiões mineiras do interior. Por isso, a sua importância não se limita ao turismo, faz também parte da história econômica, logística e industrial do Peru. O mais impressionante é a forma como o comboio vence o desnível andino. Para avançar por encostas extremas, a linha utiliza zigue-zagues, pontes metálicas e numerosos túneis escavados na rocha. Pela janela, a paisagem muda de forma radical. Primeiro surge o Vale Seco, depois as montanhas fecham-se e, por fim, o ar torna-se mais frio e leve. Esta rota mostra até que ponto a engenharia ferroviária consegue adaptar-se a uma geografia difícil, sem perder a sua função original, transportar pessoas, minerais e comércio através de uma cordilheira imensa. Caminho de ferro panorâmico de Kuranda, Austrália. No nordeste da Austrália, o Kuranda Scenic Railway sobe de Cairns até o Planalto de Atherton, atravessando uma das paisagens tropicais mais marcantes de Queensland. A linha segue entre floresta úmida, encostas íngremes, túneis escavados na rocha e curvas abertas sobre o desfiladeiro de Barron. À primeira vista, parece um passeio turístico calmo, mas por trás dessa imagem há uma obra ferroviária construída num terreno difícil, onde a chuva, a vegetação densa e as inclinações obrigaram a adaptar cada troço ao relevo da montanha. O comboio não corre, observa, contorna e avança com paciência. Um dos momentos mais reconhecíveis surge perto das Barron Falls, onde a água desce entre paredes verdes e o comboio parece parar dentro de uma paisagem viva. Nesta rota, o percurso funciona muito bem, porque combina engenharia histórica, ecoturismo e uma clara sensação de viagem para outro clima. Pela janela, a paisagem muda pouco a pouco. Primeiro a cidade costeira, depois a espessura tropical e mais adiante as pontes e miradouros que revelam a dimensão do vale. Mais do que uma simples linha férrea, o Kuranda Scenic Railway mostra como uma infraestrutura antiga pode continuar a ligar natureza, memória e turismo cultural sem perder o seu caráter original. Caminho de ferro do Monte Pilatus, Suíça. Na Suíça Central, o caminho de ferro do Monte Pilatus sobe de Alpnachstad até as alturas do maciço de Pilatus, por uma encosta que parece desafiar a lógica ferroviária.
Esta linha é famosa por ser um dos caminhos de ferro de cremalheira mais inclinados do mundo, com troços que atingem uma inclinação próxima dos 48%. As carruagens foram pensadas para se adaptar a essa subida, tornando a viagem muito diferente da de um comboio convencional. Aqui não se avança apenas em direção a uma montanha, sobe-se sobre carris. A rota combina turismo de montanha, engenharia alpina e uma longa tradição suíça de transporte preciso. À medida que o comboio ganha altitude, o Lago de Lucerna fica cada vez mais abaixo, enquanto surgem prados, paredes de rocha e miradouros naturais. O mais valioso é que esta infraestrutura permite chegar a uma paisagem de alta montanha, sem transformar a viagem numa experiência agressiva para o ambiente. Por isso, o Pilatus não é apenas uma atração panorâmica, representa também uma forma muito suíça de unir mobilidade e turismo sustentável e respeito pela geografia alpina. Caminho de Ferro da Barragem, Passak Chonlasit, Tailândia. Na Tailândia Central, o Caminho de Ferro da Barragem, Passak Chonlasit, tornou-se famoso por uma imagem muito particular. Em certas épocas do ano, o comboio parece avançar sobre a água. A linha atravessa uma zona da Albufeira por meio de aterros e pontes baixas, criando a sensação de que as carruagens flutuam entre duas grandes extensões de água. Por isso, muitos viajantes conhecem este percurso como o comboio flutuante da Tailândia, uma experiência especialmente procurada na altura em que o nível da Albufeira se torna mais impressionante. Mas por trás dessa imagem turística, existe uma função importante para o território. A barragem Passak Chonlasit faz parte da gestão da água da irrigação agrícola e de controlo de cheias na região. Ao atravessar esta paisagem hidráulica, o Caminho de Ferro mostra como a infraestrutura de transporte pode conviver com grandes obras de engenharia civil. Para o visitante, o encanto está no contraste. Um comboio comum, uma imensa superfície de água e um horizonte aberto que muda conforme a estação. É um troço simples, mas muito eficaz para uma narração documental, porque oferece uma imagem clara, fácil de recordar e visualmente diferente de qualquer rota de montanha. Comboio da Colina de Materan, Índia.
Perto de Mumbai, o comboio da colina de Matheran sobe lentamente até uma antiga estância de montanha rodeada de bosques e miradouros. A linha usa uma via estreita que avança entre curvas apertadas, em costas íngremes e troços, onde a paisagem se abre para os vales de Maharashtra. Ao contrário dos grandes comboios de longa distância da Índia, aqui tudo acontece numa escala mais pequena e tranquila. É precisamente por isso que o percurso conserva uma atmosfera especial, muito ligada ao turismo histórico e à tradição de fugir do calor urbano em direção às zonas de montanhas. O comboio também tem um valor ambiental e cultural importante, porque Matheran é conhecido pelas restrições ao trânsito motorizado dentro da área principal. Nesse contexto, a linha ferroviária funciona como uma ligação suave entre a planície e a colina, reduzindo a dependência de veículos privados num ambiente sensível. Além disso, as suas curvas fechadas, pequenas estações e o ritmo lento da viagem permitem observar sem pressa a transição entre cidade-floresta e altitude. É uma rota menos monumental do que outras desta lista, mas muito útil para trazer variedade. Aqui a emoção não vem do excesso, mas do encanto de uma infraestrutura antiga que ainda liga paisagem, memória e vida local.